dois, mas para conseguir com 3, né? Pelo menos o do dia. O da noite foi até uns 6 anos, assim. Um dia fazia e ficava outro não, depois começou com uma semana. Mas assim, menina, tinha dia que eu lavava assim umas 20 cuecas. Mas eu não colocava fralda, né? E ficava estimulando. Só que ele também tem tinha um fator que era preguiça mesmo, de ir no banheiro. Que dificultava. Eu falava assim, Marcos Paulo, você quer fazer xixi? Ele, não. Era o prazo de eu virar as costas, ele fazendo a roupa. Eu falei, Marcos Paulo, você disse que não queria. Aí ficava por isso mesmo. Mas de tanto a gente insistir, todas as alternativas que tinha de banquinho, de piniquinho, tudo eu tentei. Nada, foi no tempo dele mesmo. Nada ele aceitava. E aí ele foi indo até começou a gostar. Só que até hoje, em casa, ele só faz sentado. Ele acorda à noite para fazer xixi. Ele não faz na roupa mais, desde os 7 anos. Mas ele só consegue, igual, por exemplo, se ele for meio sonolento, ele vai pro vaso em pé, ele não faz. Aí ele tem que sentar e ele consegue fazer. E aí eu começou com isso. Na rua eu falo assim: não, o vaso tá sujo, não pode. E aí ele tira, antes, né? Tirava a roupa onde ele estava, no meio da rua, e para fazer. Aí eu, não pode, tem que ser no banheiro, vamos no banheiro. Aí ele, vamos, aí. Mas em casa ele é meio folgadinho mesmo, é meio descansadinho. Mas ele não faz mais na roupa. Nem noturno, nem durante o dia. Graças a Deus. E foi assim, né? E graças a Deus deu certo. Eu comecei o desfraude da Ana Lara, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que ela tinha uns 3 anos. Mas eu lembro que já com 2 anos eu já comecei a ver isso, porque eu fiz o Veras e eles falavam muito sobre o desfraude. A gente começou a fazer estimulação de tato muito cedo, já pensando nisso. Porque a orientação que eles dão, a gente precisava fazer muito quente e frio, muito áspero e macio, principalmente ali próximo das partes íntimas e bem próximo da bexiga também, para melhorar essa velocidade de percepção de cheio e de vazio. E então a gente fazia enquanto ela bebê, a gente fazia no corpo inteiro e fazia também. Mas efetivamente, quando a gente começou a tirar a fralda, ela tinha uns 3 anos e meio. A outra coisa que eu fiz desde cedo também, ela, no aniversário dela de 1 ano, ela ganhou uns presentes repetidos. E eu fui lá e troquei no, sabe aquelas privadas, aqueles pinicos que parecem privados? Aham, eu já tive desse. E aí eu colocava no banheiro. Então, todas as vezes que eu ia fazer xixi, que ela vinha junto, aí eu falava, ó, o seu é aqui, senta aí. E comecei a criar o hábito também desde cedo de acordou, a fralda bem cheia, aí acordou, levo no banheiro, mesmo que ela não fizesse, aí tirava, colocava um pouquinho no vaso. Era um horário que a gente sempre faz, né? E antes de dormir também. Então, foi muito tempo fazendo essa rotina. Eu também fiz, tanto para ir dormir, até na dormidinha da tarde, quando acordava, que ele foi há algum tempo, eu percebia que ele acordava, a fralda estava seca, da tarde. Aí foi aí que eu comecei a querer, tipo assim, não, dá para me tirar a fralda. Eu quis começar, porque o que eu mais vi as mães recomendando é que a gente tinha hora para começar, a gente não tinha hora para acabar. E no começo a gente também não pode, aliás, até hoje eu não espero muito que ela tenha iniciativa para ir. A gente sempre pergunta, estou sempre levando. Eu até hoje eu falo, vai fazer xixi. Gente, é super natural, não é só por causa da síndrome de Down. Se a brincadeira tá legal, não vai parar, não. O cocô foi assim. Se ele, tipo, na escola, tudo aqui em casa, se estiver brincando, vai na roupa mesmo.
E é assim foi. O cocô, eu achei que acho que foi até mais fácil. Ah, não, para mim foi mais Foi demorado. mais Ai, difícil. mulher, deu trabalho. Agora, ela não usa mais fralda para dormir, mas assim, de vez em quando ainda escapa os xixi à noite. Ah, mas Apesar tadinho. de ainda manter a rotina, né? Ela toma muita água e esse tempo, principalmente essa época, ela acorda de madrugada e pede para fazer xixi. O Marcos Paulo gosta de muito suco. Pede para E fazer água xixi e também. pede para tomar água. Aí tomou água, aí pode esperar, que se você não levar para fazer o xixi, vai escapar. E eu percebo que quando ela toma muita água durante o dia também, então eu tenho tentado inverter isso aí. Quando eu vejo que ele tomou muito líquido, toda hora eu fico, porque ele segura muito tempo, o Marcos Paulo. Ele faz um xixi assim, menina, que acho que é uns 2 litros. Ele É segura muito. muito, né, gente? Às vezes eu fico impressionado, tanto que é Quando absurdo. aí eu fico, vamos fazer xixi? Aí ele não. Aí às vezes ele pega Agora, assim, aí eu fico, agora vai o fazer meu xixi. conselho para as mães é assim, olha, você precisa relaxar e começar. Isso. E Eu tiro por começar. experiência E própria, no assim. começo, assim, você demora a perceber quanto tempo que a criança demora. Então eu levava eu ia no começo eu ia de 15 em 15 minutos, aí eu vi que era muito, aí eu comecei a perceber que de uma em uma hora estava bom. Eu Eu comecei também. vendo que de uma hora e meia, assim, uma hora e meia estava melhor. Então, no começo é difícil mesmo, e faz xixi na casa toda, e o sofá, e pode botar protetor de sofá, pode botar protetor de cama, Como diz a e vai Maiara, para falou a assim, rua. E eu outra quero que coisa, eu lembro de que eu ouvi esse conselho, inclusive, da Cris, hora que tirar a fralda, tirou. eu Né? fiz isso. Eu fiz Então, isso. você vai para o shopping, você vai Umas preparado, 3 mudas de roupa. vai de calcinha. O que me ajudou muito, que eu conheci, na verdade, agora no desfraude de Clara, foi aquelas calcinhas. Na minha época não tinha isso, não. Calcinha do desfraude. O que eu achei bom? Ele não empoça, ele segura assim meio que um xixi. Filha, eu tô conversando. Então, assim, ele acumula o xixi ali, sabe? Ele suga um xixi e não empoça. O que ajuda, por exemplo, se você está na rua, se você está no shopping, até em casa também, porque senão espalha muito xixi na casa toda, fede tudo. Então, essa calcinha ajudou bastante. Isso. E agora eu tenho visto na internet, eu não comprei ainda, não desfraudei Clara do noturno ainda. E aí tem uma calcinha, não é uma calcinha, é um pijama, uma bermudona impermeável que eu estou super interessada em comprar. Você comentou comigo. Aí na semana que eu falei que eu não sabia o que fazer mais com a irmã do Max Paulo, aí ela parou, graças a Deus. Aí agora acho que ela desfraudou da noturno. Ela estava E adivinhando que ela você, ia usar fraldão. vamos lá, Cris, conta para você aí, nossa. Ela tá uma Ai, experiência também. oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá. Peguei esse fone do Lucas aqui, que é maior que eu, mas tudo bem. Bem, eu sempre gosto, quando eu começo a falar de experiências aí, de ressaltar que não existe, isso não é manual. Quando a gente está compartilhando experiência, a gente está falando que cada ser é único, né? Cada criança é uma, cada família é uma, porque às vezes as pessoas pegam como exemplo aí e acham que aquilo ali, se a pessoa não fizer a mesma coisa que você fez, ela endoida. Então, Verdade. Deus me livre. E primeiro, falando das idades que todo mundo já pergunta, eu iniciei com a Giovana e com o Lucas com 1 ano e 8 meses, com os dois. Mas, por incrível que pareça, com a Giovana, que tem síndrome de Down, eu consegui tirar antes. Com ela, 2 anos e meio, ela já não usava nem durante o dia, nem durante a noite mais. Ele eu só consegui com 3 anos e 3 meses, mais ou menos. Então, assim, eu acho que é ir percebendo sinais. O que funcionou aqui, até estava conversando com a Daniela hoje, foi começar a perceber que ela fazia xixi quando acordava. Quando eu pegava ela ali na cama dela, eu via que ela estava bem sequinha. Só que aí ela, tipo, ela fazia. Então a gente começou a perceber isso e se antecipar a isso, entendeu? Levá-la ao banheiro. Comprei o protetor da cama, igual a Diana tá falando, não tem protetor que chegue, né? A gente tem que. Eu tô no segundo. E aí
no caso da Giovana, eu lembro que depois desse dia que a gente decidiu tirar mesmo, ainda ficou vários dias vazando tudo, mas assim, uma coisa para mim foi fundamental, é isso aí que a Diana falou. Você decidiu, tá na hora, você tem que. Eu lembro que eu peguei todas as frases que eu tinha, eu doei no mesmo dia. Por quê? Se você um dia usa, no outro dia não usa, no outro dia usa, para sair eu uso, para ir na casa de alguém eu uso. Como é que a criança vai entender isso? Que horas que ela pode, que horas que ela não pode fazer, né? Então, isso não existe. Você vai percebendo sinais, vai ensinando, começa estimulando, né? Fazendo barulhinho do xixi, para ver se ela pede para fazer, né? Mostrando o banheiro, tudo isso. Mas, se você decidiu, tenta não voltar atrás. Doa as fraldas, porque você não vai ter para usar. Se você vai na casa de alguém que não pode receber criança, nem vai. Porque se não puder escapar um xixi no chão, eu nem ia. Porque, né? E outra coisa que para a gente funcionou muito, que isso foi uma dica da Fono da época, é que as necessidades fisiológicas, elas, quer dizer, tanto xixi quanto cocô para a criança ali, se ela fez, você vai lá e troca no mesmo instante, tá ótimo para ela. Eu deixava algumas Eu vezes trocava gerar na um mão. incômodo. Eu deixava gerar um incômodo também. Não, lógico que eu não vou deixar a menina lá com cocô meia hora. Mas assim, ela perceber que aquela situação é um incômodo para ela. Que o xixi demora um pouquinho, faz mal não, põe ela do lado sentada. Olha o cheiro do xixi. Se você fizer no banheiro, não tem. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes ajudam, né? Então, assim, aqui para nós, o que foi determinante foi perceber os sinais dela, porque eu acho que isso é o mais importante da gente perceber de cada um, e tem isso em idades diferentes, né? Essa decisão, quando você perceber que está na hora, confia no seu feeling, assim, tá na hora, partiu, decida, né? Peça ajuda para a família, para todo mundo, porque não é fácil, não é fácil. É mil calcinha, é casa suja, fedida muitas vezes, sofá fedido, depois você tem que vender, mas é uma decisão. Então, assim, para a gente foi, graças a Deus, foi bem cedo, né? Escapar uma hora ou outra, eu digo que ainda escapava até os 3 anos e pouco, 4 anos, mas depois disso, talvez o que favoreceu a Giovana, Diana, é que ela tomava sempre pouca água. Isso foi uma briga, eu não queria que fosse assim, entendeu? Mas eu acho que para ela também contribuiu para ela conseguir controlar mais essa questão, né? E aí foi aprendendo, aprendendo e foi bem tranquilo nesse sentido. A Luciana entrou aí, essa dica aí de doar as fraldas foi dela, viu? Essa dica foi dela. Ela falou assim: enquanto tiver uma fralda na sua casa, você vai estar confundindo sua filha, porque um dia você usa, outro dia você não usa, né? Então, você tem que pensar como a gente está passando essa informação para a criança, né? Verdade. Mais ou menos isso. Podem perguntar também, se tiver curiosidade de alguma coisa aí, podem perguntar. Eu quero contar uma situação que eu vivi aqui com a Ana Lara, mas chegou uma época que ela começou a fazer cocô e ela passava a mão, gente. E passava a mão assim no vidro, no banco. Não tive essa, não. E aí eu parei para prestar atenção, né, o porquê daquilo, é muito de curiosidade. Mas na época ela estava com algumas coisas sensoriais bem estranhas. Foi até quando eu fiz um exame de alumínio, deu muito alto. Aí a gente começou a tirar, melhorou bastante. Mas de fato o que melhorou muito, o que me chamou a atenção é que assim, para ela passar a mão, eu acho que o olfato dela não estava funcionando, porque se eu tivesse sentindo o cheiro, não estava pondo a mão, né? E daí a gente recomeçou com os estímulos de olfato e de paladar, e com 30 dias de estimulação, isso deu uma melhorada assim, muito boa, e depois acabou. Eu não me recordo mais de ter voltado, não. Mas foi um pico, assim, foi uma coisa meio inusitada. Tiveram outras coisas envolvidas, não era só uma coisa de cocô, não. Aline, conta para nós aí como é que tá a Amanda.
Maiara. Oi, gente. Boa noite. Ô, gente, abra a câmera aí, gente. Não, eu não estou podendo aqui abrir a câmera agora, não, gente. Eu vou falar sem a câmera. Vai lá agora. Pois é, eu, na verdade, meu período de desfraude foi meio frustrante. Eu comecei, depois parei, não tive paciência, colocava fralda, fiz tudo que, né, muitos falaram aí que não era para fazer, né? Coloquei, depois tirava, para sair, colocava, lá na escola estavam pegando no meu pé, eu peguei e terminei cedendo, né? Infelizmente lá na escola que ela estava na época não me ajudaram muito, né? Mas, assim, fazer igual a Girlane. A Girlane disse que não queria nem entrar nessa live. Espera só um pouquinho. A Girlane disse que não queria nem entrar nessa live, porque o psicológico dela não suportava, não. Tanto que ela sofreu também nessa fase do desfraude. Mas, assim, é uma fase bem difícil, né? Eu acho que todo mundo que passou e está passando sabe. Mas é igual a Cris falou, né? A gente tem que ver os sinais, cada um no seu tempo, né? E tem que ser persistente, né? Agora eu já estou no momento que eu só coloco à noite, né? Assim, mas eu já estou nesse momento que eu também já estou vendo o sinal de que ela tem noite que acorda, né, sem nada. Então eu já quero ver se eu coloco já um plástico no colchão, né? E tiro, porque à tarde ela já dorme. De vez em quando é que ela já dorme sem, né? Mas de vez em quando que ele escapa alguma coisinha à tarde. Então eu já vi que ela, né, já consegue um pouco. E como já está ficando bastante vezes à noite sem fazer xixi a noite toda, eu creio que ela já vai conseguir também. Mas, assim, foi meio estressante, porque eu acho que eu comecei a tentar tirar cedo demais, né? E aí, assim, acho que eu não observei todos os sinais, e aí tirava, e aí, meio por fim, ela fazia, e o cocô também. O xixi foi bem antes, né? O cocô me deu bem mais trabalho, bem mais. O cocô, o xixi bastante controlado, assim, há mais de ano, e o cocô persistia. Inclusive, o cocô ainda sai um pouquinho, às vezes ainda escapa um pouquinho na calcinha, né? Mas, assim, ela já está bem mais controlada. Vai para a escola sem, lá na escola também me ajudaram muito, né? Foi muito bom. Apesar que o ano passado só foi o início, né? Depois já ficamos em casa, né? Por causa da pandemia. Então, já facilitou bem também, né? Porque eu acho que o maior constrangimento é esse, da gente estar nos lugares, né? Igual a Cris falou, se eu para ir num lugar que não pode dar uma escapulidinha, é melhor nem ir, porque a gente... É uma situação que a gente não consegue prever, né? Então, é inevitável, acontece. Né? Mas é isso aí, né? A gente não pode parar de insistir, né? De tentar. É a abordagem. Então, é isso, gente, o meu relato aí. Meninas, e nesse processo aí, basicamente é a mãe ou geralmente tem mais pessoas ajudando? Olha, no meu caso, foi sozinha mesmo. Porque eu não tenho família aqui, né? Só eu, meu esposo e os meninos. Para o xixi, para mim, que eu fico o dia inteiro com eles, assim, foi fácil. Aí, na época do desfraude do cocô, para o Marcos Paulo foi muito difícil. Por quê? Ele tinha muitas alergias alimentares e eu não sabia. Até então, eu achava que era só o leite. Então, assim, ele fazia 3, 4 vezes por dia. Quando eu decidi desfraldar o xixi, durante o dia eu botava fralda, né? Então foi pro cocô junto, né? Ao mesmo tempo. Mas, menina, eu já cheguei a chorar, assim, de desespero. Falei assim, eu não vou conseguir nunca. Foi 2, 3 anos tentando. E aí, quando eu levei ele no alergista alimentar, meu filho, quando saía era muda de roupa, 3, 4 mudas de roupa dentro do carro, mas eu não aceitava colocar fralda. Tinha a fralda da irmã, mas eu não aceitava colocar fralda nele. Falei, se eu vou desfraldar, eu não vou comprar fralda. E aí, eu levei ele no alergista alimentar, descobri ele teve 15 tipos de alergias, né? E ele não tinha intolerância, ele tinha alergia à proteína todos os leites. E de alguns leites vegetais também. Então, assim, eu tirei todo o leite. E ele toma whey, vitamina de whey, por isso que ele é elétrico daquele jeito. Aí tirei tudo, descobri o que ele tinha. E aí, um ano antes da pandemia, ele foi 100%. Aí, como ele não tinha mais tanta diarreia, né? Ele fazia 2 vezes cocô, e aí já estava mais durinho, né? Aí, ele não conseguia sentar no vaso. Ele não tinha aquela paciência
dá vontade de fazer. Eu percebi que ele estava soltando uns gases, eu falava, você quer fazer cocô? Aí ele falava, quero. Aí eu sentava no vaso. Ali eu dava o celular, eu cantava, eu sentava no chão com ele, nós ficava 10, 15 minutos. Aí ele falava assim, não quero. Aí tipo assim, não, passou à vontade. Saía, quando virava as costas, ele fazia na roupa. Aí eu falava, filho, mas eu não sentei com você no vaso. Ele sentou, ele só confirmava, sentou, sentou. Mas, tipo assim, não quis fazer. E aí ele foi diminuindo cada vez mais, né? De, tipo assim, durante 5 dias da semana, ele fazia 2, 3 vezes só. E como ele fazia muitas terapias, a gente vivia praticamente dentro do carro pela manhã à escola e à tarde nas terapias, ele não teve aquele hábito, né? Eu percebia que estava. Ele teve um tempo que ele fazia sempre no mesmo horário, mas na outra semana ele já mudava o horário. Aí, quando estava naquele horáriozinho, eu sentava no vaso, aí ele fazia. Aí, quando começou mesmo a pandemia, que a gente ficou em casa, aí pronto, aí eu consegui fazer o que eu não conseguia fazer antes, né? Desfraude, algumas coisas alimentares, tirar o que ele tomava o leite num copinho de bico, consegui tirar muita coisa. E hoje, quando a irmã dá uma escapulidinha, tanto no xixi como no cocô, ele zomba dela, ele fala, ei, você é neném, você fez cocô na roupa. E aí aí eu nem me meto na conversa dos dois, né? Porque para não deixar ela triste e também né, um estímulo que ele está fazendo para ela. Então eu deixei lá os dois se virarem. Aí, mas depois eu converso com ela. Assim, às vezes ela chorava muito, mas agora ela fica de boa. Mas foi sofrido por causa das alergias alimentares e das terapias. Mas hoje eu posso dizer que ele já está um rapazinho assim, sem nenhum defeito. Tá ótimo, graças a Deus. Bem. Tá fechado, Diana, seu microfone. Agora eu ouvi. Uma coisa que eu fiz bastante também, eu acho que eu encontrei 2 livros de historinha do xixi e do cocô. Daí eu contava repetidamente a mesma história. E música. Tem uma musiquinha que até hoje elas cantam do... Como é que é o nome? Grandes Pequeninos. E teve uma época, assim, que a gente comprou... Eu comprei um quadro de... Como é que chama? De planejamento, sei lá, um negócio infantil. E ele vinha cheio de adesivo. E aí, toda vez que ela fazia xixi no vaso, a gente cantava, dançava, pulava. E aí ela vinha, tirava o adesivo e colava lá na estrelinha, né? Que ela tinha feito xixi no vaso. E assim foi. São coisas pequenas, mas que eu acho que ajuda bastante. Tem Sim. Essas musiquinhas, eu gosto bastante do Grandes Pequeninos. Tem uma coisa também que eu me lembrei aqui agora, questão de estar com os pés apoiados, meninas. Isso independente de ser criança ou adulto, né? Até um médico mesmo já me orientou em relação a isso para adulto. Então, se você vai usar o troninho, agora, se você usa só o redutor de vaso e a criança fica com os pés pendurados, isso não ajuda no processo, né? Não favorece. Então, principalmente do cocô, né? O xixi nem tanto, porque o xixi, o reflexo é mais rápido, mas o cocô não, isso aí afeta essa questão da posição também, tem que estar atenta. Isso é verdade, Cris. Eu observava que quando ela sentava no pinico, até hoje, ela tem facilidade. Quando ela senta no pinico, que é a posição, né, que a perna já fica inclinada, ela tem bem mais facilidade, né? Aí, quando é no vaso alto, né, realmente tem essa questão aí também. Na aqui, época, né, Aline, eu comprei sabe aquele nos banquinhos que tem, uns banquinhos pequenos assim, sim, de eu já plástico, vi. que vende nessas lojas de utilidades. Eu comprava esses banquinhos e deixava ali do lado. Quando ela sentava, puxava o banquinho, aí o pezinho ficava. Mesmo que eu usava o vaso, eu nunca usei pinico, né? Eu usava o redutor, mas aí o pezinho ficava apoiado ali. E é verdade, isso aí serve até para a gente mesmo, para quem tem dificuldade, né? Os especialistas orientam mesmo. E aí, quando a Mayara fala na questão da ajuda, né, Mayara? Assim, eu acho que nesse momento, assim,
em casa, por exemplo, eu aqui tive a ajuda do meu marido, né? Porque realmente tem momentos assim que a gente fica meio que perde a paciência, né? Então, não tiver alguém para estar do lado, né, acalmando e tudo, né? Eu sou muito assim, agoniada. E aí eu cheguei, igual eu falei, né? Eu fiquei num ponto que como eu fiz, né, iniciativas antes da época, né? Então me estressei muito, porque me traumatizava muito. A gente pensava que ia dar certo, aí quando passava que não, começava tudo de novo. Aí, então, assim, aqui eu tive muita ajuda do Alberto sentar no vaso, igual a Lucrécia falou, de ficar lá meia hora, cantando uma música, conversando, né, interpretando com alguma coisa, para poder, né, entender que tem que ter esse tempo, porque aqui também eu vejo até hoje, assim, que ela tem, não só ela, como o meu outro menino também, não tem muita paciência de ficar esperando. Né? Os dois querem sentar ali e fazer e sair, né? Então, já o meu menino também, na época dele, eu também tive que trabalhar isso, eu para ler um livro, um gibi, que ele gosta muito. Aí ele foi acostumando a ficar lá no vaso, né, sentado, saber que tinha que esperar, porque a Amanda tinha muito esse problema. Igual você falou, ele ficava lá meia hora, na hora que saía, fazia na roupa. Né? Então, assim, porque não tem a paciência, né? Porque às vezes não entendia que tinha que ser naquele momento. Mas eu acho que essa questão da ajuda aí, Mayara, se você tiver condição de ter alguém para te ajudar em casa, minha filha, marido, né, a pessoa que te ajuda às vezes, né, a avó, porque um período para mim foi muito tenso. Quando eu tinha a oportunidade, né, da Alberta estar em casa, assim, para ele estar me ajudando a ficar lá com ela, até porque parece que tem momentos que a gente não consegue e o marido vem e consegue, né? Tem coisas que é assim, né? Você está ali tentando, aí acho que de tanta gente insistir, eles fazem de propósito, né? Para não fazer com a gente. Na hora que o marido vai lá, na mesma hora ele consegue, né? Então, assim, às vezes essa nossa insistência, né, às vezes faz com que bloqueie um pouco até a criança mesmo. Aí, às vezes, uma pessoa que vem de fora, né, já ajuda. Eu acho que na escola, a gente, até uma determinada idade, a gente tem uma ajuda boa. Sim. Né? Até ali, quando ainda tem os coleguinhas que não estão desfraldados, ajuda bastante. Agora, eu acho que passou dessa fase, a criança começa a ficar mais constrangida. Eu acho que talvez dê um pouco, não ajude tanto, sabe? Mas a escola ajuda um pouquinho. E em casa, se você... O ideal é que você tenha um ajudante, pelo menos, para te ajudar com a casa. Porque acontece exatamente isso. Às vezes a gente está exausta e precisa de um help. Nesses momentos eu tive o Rafa, que me ajudou muito, mas no geral é a gente mesmo. Mas aconteceu um episódio na escola, gente, e eu achei que tinha acontecido só com ela. Depois eu fui conversar com as mães, eu lembrei. E aí todo mundo horrorizado com a situação. Eles tinham colocado uma senhorinha para ser cuidadora, e lá na época ela estudava lá no SESC, e aí a cuidadora ela fica assim meio no corredor, ela só leva as crianças no banheiro mesmo, e qualquer criança, não é exclusiva de criança com nenhum tipo de necessidade, não. A criança quer fazer xixi, eles acompanham. E aí, quando foi um dia, a Ana Lara fez cocô na calcinha. Quando eu cheguei em casa para abrir a mochila, veio um cocô junto. Já aconteceu demais. Nossa senhora, eu quis morrer com aquilo. Aí fiquei zangada. Depois eu fui conversar e aí as mães falaram: Tiana, isso aconteceu comigo também. Então, a gente tem uma ajuda, mas não pode criar tanta expectativa, não. Quero abrir um parêntese aí, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. A avó ajuda, a tia ajuda, mas o pai não ajuda, não. Ele faz a parte dele, gente. Para com isso. É verdade, Cris, A gente verdade, tem é os isso mesmo, maridos né? que a É gente a merece. obrigação. Não, A gente tem os maridos que a gente escolheu, né? E o que acontece é que a gente não sabe dividir, né, a responsabilidade. Eu concordo com você. inclusive, eu já abro parênteses aí, viu, Mayara? Estou conversando com muitas mães aí que estão sobrecarregadíssimas, que não fazem outra coisa senão cuidar do filho. Saúde mental da mãe da pessoa com deficiência, viu? É um tema aí. Olha, você falou da Luciana, quando o Marcos Paulo, com 1 ano e meio, foi fazer lá no SER, ela atendeu ele. E ela me indicou para psicóloga, porque eu estava para entrar em desespero, assim, em relação a ele. E logo descobri a gravidez, né? Então eu quase fiquei louca, porque não tinha ajuda de ninguém. Mas dá conta.
Fala aí, Lu. Então, Gente, eu não sei mexer com isso aqui. Eu sou péssima de tecnologia. Desculpa aí, não sei se vai dar certo. Tá certo? tá? Tá me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Ah, Então, bom. Primeiro, eu quero, sim, parabéns para vocês. Primeiro, pela iniciativa e outra, pelas mães que são, né? E eu quero falar para vocês assim que é difícil desfraldar qualquer criança, viu? É difícil, umas mais, outras menos, não tem isso, não. Qualquer criança é difícil desfraldar. Eu já passei por isso com a minha filha. Deixa eu só abrir uma porta aqui. E o que eu queria lembrar, assim, tô adorando ver. Oi, Gi, tudo bem? Saudade dessa menina. Dá um oi para a Luciana. Oi. De ver todo mundo. Saudade desses meninos que eu já atendi, Pitiquinho. O Marcos Paulo era tão pequenininho, agora já tá rapaz, né? já. A Amanda também eu já atendi, né, Aline? E... Isso. Ah, é verdade. Já atendi muitos aí. E eu quero colocar um pouco para vocês, assim, que eu fiz o curso lá do Dr. Zan, né, a especialização em síndrome de Down, e uma das coisas que eles falavam muito, acho que eu entrei atrasada, mas acho que a Cris falou, em relação aos sinais, a gente precisa realmente estar atento a esses sinais, porque o intestino, toda essa parte, né, gastrointestinal da criança com T21, ela é diferente da nossa, né? Pelo material genético a mais, eles, não sei se vocês sabem, eles têm um intestino maior que o nosso. E toda a questão de absorção, tem interferência. E também pela questão da hipotonia, né, tem também a dificuldade, às vezes, de perceber mesmo. Então, tem criança que não percebe mesmo, que quer fazer xixi, que quer fazer cocô, não consegue perceber. Então, precisa fazer realmente um trabalho de, o xixi tá saindo, saiu o xixi, saiu o cocô. A gente tem que fazer essa consciência também dessa percepção, né, de que está saindo ou não. Eu imagino, assim, o que a Lucrécia não passou, porque a questão da alergia, porque um dos sinais é não fazer cocô toda hora. Né? E já ele foi o contrário, né? Porque até hoje é muito solto. Se duvidar, faz mais do que o xixi. Mas ele Então, melhorou. deve ser muito difícil mesmo, toda essa questão. Né? Mas, eu não sei se tem outros pitiquinhos aí, outros bebês, acho que as meninas que falaram, todos já passaram. É uma das coisas que a gente faz, gente, como tá grande. Fala oi. Fala oi, tia Luciana. Oi! Deu sono, tá indo dormir. Tô vendo a carinha. Vai lá. Mas, enfim, deixa eu ver o que eu estava falando, não perdi. Marcos Paulo. Que passa, que eles conseguem sim, sabe? A criança consegue sim passar por isso, passa. Não se desespere, Mayara, a gente vai passar, né? Passa. E depois que passa, parece que nem foi tão difícil assim, né? A gente consegue ver hoje eu lembrando, eu vi que foi muito difícil, mas, assim, lembrando o que eu passei, eu achei assim que nunca eu ia conseguir. Aí eu ficava pensando assim, gente, ele tá crescendo, eu não vou achar mais fralda para ele, o que eu vou fazer? E aí, graças a Deus, foi assim, foi de uma época que eu estava tão assim, já frustrada em relação a isso, que acabou e eu nem tinha me tocado direito, que ele já tinha passado disso, assim, sabe? Hoje eu sou aliviada, mas eu achei que eu nunca ia conseguir. Não, mas consegue, né, Lucrécia? Consegue. E outra coisa que eu queria falar também é que quando começa, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Sim. Os profissionais também que atendem a criança, né? Então,
com a Cris, a gente fazia muito isso, que eu peguei a Giovana pequenininha. Se eu cheguei na época, atendi a Gi lá na casa da Cris, mas, por exemplo, hoje, no consultório, se a criança chega para mim, está na hora do banheiro, eu vou fazer a sessão dela no banheiro. Então, já põe lá, a gente não usa o piniquinho lá, a gente usa o vaso mesmo com redutor, com o banquinho para colocar o pé, que realmente é muito importante mesmo, não deixar o pé pendurado. E aí é o livro, é o que a criança vai fazer, é lá no banheiro, ela vai ficar o tempo lá, né? Então, seja lá onde ela esteja, se é na escola, se é na fono, se é na físio, se é na TO, se é com a avó, todo mundo precisa entrar no processo. Não é só, isso não pode ficar uma né? Não é assim que acontece. Você falando aí, eu me lembrei, já teve vezes, Luciana, de eu estar, assim, às vezes deixava na clínica, né, para fazer algum atendimento, me ligarem no meio do caminho. Não, a Amanda fez cocô. Eu tenho que voltar para poder falar, gente, eu não acredito nisso não, porque eu deixava a bolsa, né, e tudo, avisava, né, que ela estava naquele processo e tudo. Né? E às vezes eu tinha que sair de determinado lugar que eu estava, correndo, para ir lá, para poder. Porque não tem essa visão que você está falando aí, né? Que realmente faz parte do processo, né? Não custa nada, né? Sujou ali, deixa ali na sacolinha, limpa e tem roupa lá, continua, né? Porque é o processo, é assim, né? Não tem como. Todo mundo tem que fazer parte. O que eu sugiro é sentar com os profissionais que atendem e traçar mesmo essas metas. Eu tenho como objetivo agora desfraude. Então, eu quero saber onde você pode me ajudar. Eu sugiro isso, é conversar. Eu acredito que tem que participar. Realmente faz parte do processo. E tem muito objetivo da fono mesmo que dá para a gente fazer dentro do banheiro com a criança. Era isso, gente. Um beijo, viu? Adorei. Hein, Lu, só um detalhe aqui que você falou, porque, por exemplo, Aline, é um absurdo um profissional, assim, pedir para você ir buscar numa situação dessa, porque me fala se tem uma forma mais rica de aprender do que com a experiência. Se você leva numa fono, se você leva numa TO, se você leva num, né, não existe isso. Então, assim, na verdade, essa pessoa, ela perdeu uma oportunidade, né, de trabalhar esse tema, porque, olha, uma coisa eu vou te falar, se todos os profissionais não estiverem ali falando a mesma língua, é melhor ficar só a mãe mesmo, e a mãe se vira e faz, porque não adianta, né? Quando você faz, eu sempre falava o seguinte, quem me perguntava, não adianta você procurar a melhor fono, você só vai lá 40 minutos, e no resto do dia você não fazer nada. Não adianta você levar no melhor fisioterapeuta e o resto do dia você não fazer nada. Então, assim, quando todos falam a mesma língua, é muito melhor. Mas, infelizmente, Aline, você está certa, isso não é uma realidade, né, para todos. Infelizmente, às vezes a gente encontra profissionais aí que não... é difícil. Graças a Deus, na nossa época, a gente ainda tinha o privilégio de ser atendido em casa ainda, né? Aí foi bom demais. O privilégio mesmo esse, viu? E aí, porque o ambiente era muito rico, né, Mayara? Assim, o ambiente de possibilidades, tinha quintal, tinha grama, fazia massinha, então, assim, fazia pipoca, contava pipoca, então, assim, é muito mais rico, né? O consultório montado é rico, mas a casa também possibilita muito isso, né? E possibilita também, assim, a gente presenciar mais e poder, para o restante do dia, né, multiplicar isso, né? Então, assim, é muito, muito legal. E aproveitando, Cris, para a gente falar aí já do tema que você falou, saúde mental da mãe, a gente precisa estar bem quando a gente toma esse tipo de decisão, porque a gente precisa se sentir segura para chamar a equipe que está atendendo o seu filho e realmente comunicar, informando que você está comunicando porque você precisa de ajuda. Quando você toma essa decisão, você precisa estar seguro o suficiente, porque se algum profissional falar assim, ai, mas você acha que está na hora? Você tem que estar seguro o suficiente para dizer, vou começar agora e eu conto com a sua ajuda, né? Porque essa decisão, de fato, é uma decisão da mãe, vamos dizer assim, da mãe e da família, né? E a gente precisa se sentir segura o suficiente para fazer esse tipo de comunicação e até para chegar em algum momento você precisar chamar atenção, por exemplo, nesse caso aí,
É um absurdo essa história que a Aline contou. Eu me recordo de uma vez que teve uma outra mãe do nosso grupo que a filha dela ficava por 4 horas numa terapia e elas começaram a falar que a mãe ia ter que sair, ia ter que ir lá porque tinha um horário do lanche e quando ela fazia xixi e cocô, a mãe tinha que ir lá trocar. Gente, a pessoa trabalha com criança, se ela não tem essa percepção de que vai ser necessário em algum momento, olha, eu sinto muito. Você tem que estar bem o suficiente para falar assim, olha, para mim não serve, eu vou procurar outra pessoa, porque eu preciso de contribuição, preciso de ajuda. E não é um serviço barato, também não. E teve um dia que eu cheguei para buscar a Ana Lara na clínica, eu acho que já tinha mais de um ano que a Ana Lara não fazia xixi na roupa e ela estava molhada de xixi. E eu falei, a Ana Lara fez. Eu achei que ela tinha entrado na piscina. Eu falei, gente, mas eu já tinha pedido para não colocar ela na piscina, por que colocou? Aí depois a menina falou assim, não, é porque ela fez xixi na roupa. Eu falei, como ela fez xixi? Aí ela, não, estava comigo. Eu falei, você não levou ela para ir no banheiro? Aí eu esqueci de perguntar e eu nem percebi. Eu falei assim, olha só, a sua atividade com ela é a atividade que ela mais gosta, porque era uma atividade física, de brincadeira, de recreação. Ela não vai parar a brincadeira para ir no banheiro. Então, por favor, a partir de hoje, antes de você começar as atividades, você leve ela no banheiro. Mesmo que ela fale que não quer, você leve ela volta na hora de fazer um xixi. É para isso não acontecer mais. A gente precisa, e a gente só consegue fazer esse tipo de coisa se você estiver bem, se você estiver segura da decisão. Então, tá aí nosso próximo tema aí, saúde mental das mães, que engloba tudo isso. Cris, não estamos te ouvindo falar. Está sem áudio. Eu ia falando assim, aproveitando essa deixa, falando dos profissionais, assim, não tem a ver com o assunto, mas ao mesmo tempo tem. Mas tem profissionais e profissionais, né? Então, assim, a Luciana mesmo está aqui, ela é fono, está ouvindo a gente, e não se sinta escravo de nenhum profissional, porque às vezes, assim, você fica com medo até de tirar do profissional, entendeu? Que você não está gostando, né? E outra, às vezes não é porque o profissional é ruim. Por exemplo, a Giovana já foi atendida por psicopedagogas aqui, até por pedagoga, por exemplo, a Regina, que é uma professora que eu admiro demais, a Regina Soares, que me ajudou nesse processo de alfabetização da Giovana muito. Eu atendi a Giovana durante 3 anos. Chegou um período que eu percebi que não era mais, não estava sendo mais tão proveitoso como era no começo, né? Tenham coragem, procurem, por exemplo, de 6 em 6 meses, fazer uma avaliação. O que é que está bom, o que é que não está, o que é que eu preciso mudar. É bom a gente reavaliar, assim, enquanto família, reavaliar quem está atendendo a criança, porque é um tempo que a gente para avaliar. Eu sempre fiz isso, janeiro e julho. Isso é muito bom, porque a gente conversa com o esposo para ele decidir também a parte dele, que ele não está ajudando, não. A parte dele, gente. Eu vou pegar no pé com esse negócio, a gente tem que mudar isso. Se ele, olha, presta atenção, ele está ajudando. Não existe isso, não, gente. Ajudar é o primo, é o vizinho, né? Não é o pai. Né? A avó ajuda, o pai não. Então, assim, não se sinta escravo de um profissional. Até pode ser o melhor profissional da cidade, mas se você não identificou, se não teve empatia com seu filho, olha, com calma, né? Então, assim, não tenha medo de mudar, porque, assim, você muda, se não deu certo, você volta. Não é um caminho sem volta, não, né? Porque às vezes a gente fica com tanto medo de tomar decisões erradas e às vezes acaba ficando no caminho por muito tempo que essa é a decisão errada, né? Então, assim, a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro, né, Aline? Uma situação dessa aí já foi um sinal, assim, bem ruim, né? De um relacionamento que a gente tem que estar vigilante, eu acho. É verdade. Gente, então vou aproveitar a experiência de vocês, vou contar meu caso, vocês me dão as dicas. Eu tentei fazer o desfraude da Anitta com 3 anos. Eu tenho disponibilidade para levar ela de hora em hora, de 50 em 50 minutos, mas ela não quer nem entrar no banheiro. Ela tem uma implicância gigante com o banheiro. Aí comprei o piniquinho, ela não quer sentar no piniquinho.
Então, assim, é uma briga toda vez que tem que falar que é a hora do xixi. E aí gerou trauma. Nem para tomar banho a menina não quer tomar banho. Ela já associou o banheiro ao xixi, a briga do xixi e ao cabelo, né? E ela ainda não me dá esse sinal da fralda vazia. A fralda sempre está cheia. E eu já estou com 3 anos e 10, já agoniada e achando que está passando a hora, mas ao mesmo tempo sem achar que é hora, porque esse sinal está tão difícil, e assim, é tão resistente a sentar no vaso. Me dá aí uma luz, vocês. Eu acho que você não deve parar. Por mais que ela não goste, mas uma hora ela vai pegar o gosto. Uma vez que ela conseguir, ela vai ver que aí você... Eu, pelo menos, serviu assim. Eu tinha as fotinhas lá do menininho fazendo xixi de frente pro vaso, menininho fazendo cocô, menininho lavando a mão, escovando o dente, porque a minha dificuldade foi escovar o dente, porque ele não aceitava uma escova na boca dele. E aí, e toda vez, as poucas vezes que eu conseguia, assim, eu comemorava. Eu falava, eita, fala pro papai, ó, o papai Marcos Paulo tá de parabéns, ele conseguiu fazer xixi no vaso, conseguiu fazer o cocô no vaso. E aí, ele adora quando alguém dá um parabéns para ele. E eu demorei, Mayara, bastante, eu demorei, menina. Descláudio para mim não foi fácil, não, mas eu não desisti, não. E ele também não gostava muito de banheiro, não. Mas foi indo, e graças a Deus conseguiu. Mas eu não coloquei fralda, eu não desisti. Mayara, eu acho que você pode começar pelas músicas, pelos livros. Quando você for no banheiro, ver se você abre a porta e deixa ela entrar com você, para ver se ela entra. Primeiro vai ter que desensibilizar isso daí. Mas, como eu sei que a senhorita começou há pouco tempo o ABA, eu acho que essa desensibilização aí do banheiro em casa, eu acho que essa terapeuta pode dar uma ajudada, porque tem coisa que não tem jeito, que a gente precisa de ajuda mesmo. Você já está com um profissional aí, pede para ela fazer um trabalho de sensibilização aí desse medo que ela tem do banheiro, ver que forma que essa profissional que está aí na sua casa pode auxiliar nesse processo aí primeiro é quebrar o medo que ela tem do banheiro. Hein, Diana? Hein, Mayara? E o incômodo, Mayara? Quando ela fazia, você na mesma hora você ia trocar? Ela não sente incômodo, não, Cris. Eu vou ter que fazer talvez esse estímulo que a Diana falou do quente e frio. Ela nem pro cocô, nem pro xixi. A fralda fica lotada. Entendi. A Amanda também demorou, Mayara, a se sentir incomodada, entendeu? Demorou muito mesmo. Depois de muito tempo, assim, que a gente já estava até tirando já. E aí ela começou a falar do cocô, porque o xixi mesmo, acho que ela nunca chegou a ficar incomodada. Mas já no cocô, já depois de um bom tempo que eu estava tentando, assim, aí ela começava a ficar com a calcinha suja, né? E aí ela começou a incomodar. Mas eu acho que é questão dessa hipotonia, né? Não sei, acho que eles demoram mesmo a sentir, porque a Amanda também ficava até assustada. Eu falei, gente, será que ela não está incomodada com essa fralda? Mas acontece mesmo isso aí. Não, não é com a fralda, não, Aline, é a calcinha. Com a calcinha mesmo. nem quando era com a fralda, porque às vezes a fralda fica tão cheia também. Pior. E às vezes, né? Não, mas a fralda deixa. Hein? Não, a fralda deixa a criança sequinha, gente. Fralda mas boa. Com a calcinha também, mesmo com a calcinha. Ficava ali que se eu não visse, ou não ficasse atenta, ela ficava né? o tempo todinho. Ó, tem duas que levantaram a mão aí, Luciana e Ana. Mayara, eu sou fono, né? Eu não tenho formação no método ABA, eu não sou especialista nisso, né? Eu vou te falar das experiências que eu tive, que eu tenho com as crianças que eu atendo, né? Da forma que eu oriento. Primeira coisa que eu oriento é o seguinte: deixar a criança sem fralda e não levar ao banheiro para a gente ver de quanto em quanto tempo ela faz xixi. E ficar de olho e anotar. Ela faz xixi de meia hora,
ela faz xixi de, sei lá, de 40 em 40 minutos, né? Acho que eu oriento isso. Deixar talvez uns 2 dias, você vai só anotar que hora que ela faz xixi, que hora que ela faz xixi. Para a gente ver os padrões, que padrão que essa criança tem, né? Para o banheiro, para fazer o xixi. E o cocô, geralmente, tem mais ou menos 1 hora que faz. A criança tem mais ou menos, não sei, no caso da sua filha, como é. Mas, geralmente, eles têm 1 horinha lá. Só aí que a gente... então ela faz de 40 em 40 minutos. Ou seja, então, de 30 em 30 minutos, eu vou levá-la ao banheiro. Porque vou dar o tempo aí, a média, eu vou levar no banheiro. Vai começar, vai dar certo? Não dá certo no início. Mas é muito importante a gente ter paciência. Eu falo que tem hora que eu não sei onde a gente tem que achar, né? Vocês mães, principalmente, a gente, enquanto terapeuta, é uma obrigação ter essa paciência, né? De não brigar. Você não fez, eu te levei, você veio e fez aqui. Fez não fez, passou o tempo, tirou do banheiro, não fez, acabou de sair, fez na calça, fez xixi, onde que faz? Vamos lá, é lá no banheiro. Joga eu às vezes, eu até jogo um pouquinho de água, dou descarga, é aqui, a casinha do xixi, tchau xixi, faço tudo isso, né? Então, talvez possa ajudar essa dica de tentar ver que padrão que a criança tem. Outra coisa, concordo demais com a Diana e com todo mundo que falou aí, precisa desensibilizar ela do banheiro, o banheiro já é trauma, né? Então, o que você vai fazer? Eu sugiro, não sei se é por aí, né? Fazer atividades no banheiro que não sejam o xixi, o cocô, o banho, pentear cabelo, escovar o dente. Por exemplo, compra, não sei se ela gosta de adesivo, ou algum personagem, ou alguma coisa. Eu fiz isso muito com algumas crianças que eu atendia. Eu comprava os adesivos e a gente ia só colar no vaso. Não tinha que fazer mais nada. Não falava para fazer xixi nem para fazer cocô. A gente colava os adesivos no vaso. Só isso. Aí, no outro dia, sei lá, já pintei a tampa do vaso, já colei papel lá e começar a desensibilizar. Tem que ser gostoso. Porque o banheiro, gente, é um ambiente da casa como a sala, como o quarto, como qualquer outro. Tem que ser muito natural, né? Eu acho que isso talvez ajude a desensibilizar. E a outra que acho que foi a Diana que falou, né? Ela vê você indo ao banheiro, vê o pai indo ao banheiro, não sei se outras pessoas, isso é importante. Nossa, eu quero fazer xixi, eu vou no banheiro. Mas se me ajuda aqui, a minha calça está difícil para abrir, me ajuda aqui, vai e abre. Me ajuda, puxa aqui para mim, vai ao banheiro. Ela precisa ver que isso é uma coisa normal, né? Que natural, não é nem normal, natural, né? E, bom, eu acho que é por aí. Desensibilizar é muito importante. E dá certo, viu? Tenha paciência, que a coisa dá. E eu acho que não é difícil, né? Porque às vezes a gente fica nervosa, numa hora faz xixi, o cocô, numa hora que eu estou fazendo tanta coisa, não dá, e é complicado mesmo para vocês. Mas eu te falo que dá certo. Bom, não sei se ajudou. Ana, fala aí, Ana. Tá. Eu não sei se a Maiara ainda quer falar alguma coisa, né? Não. Eu cheguei atrasada, peço desculpas que eu só vi o link agora há pouco, quando abri o WhatsApp, né? A minha filha, ela tem 6 anos. Eu já tentei várias vezes. Já passei por essa fase também do trauma do banheiro, de não querer nem entrar no banheiro comigo. E aí eu dei umas pausas, né? Eu tive que realmente interromper. E ela tem outra dificuldade, porque ela não fala ainda, já operou o ouvido 2 vezes. Mas agora eu sei que ela está ouvindo e ela compreende tudo. Inclusive, eu botei o cartazinho no banheiro
com essas etapas, né? Ela sabe que tem que abaixar a calcinha, fazer o xixi, secar, lavar a mão, né? Dar descarga, lavar a mão. E aí ela até finge que está fazendo força em cima do vaso ou do troninho, né? Que no outro apartamento era um troninho. Chega a fazer careta assim, como se estivesse fazendo, mas não sai nada. Eu não sei, eu acho que eu vou ter que levar num psicólogo, porque ela sabe o que tem que ser feito, mas aí para a escola eu deixo ela de calcinha e peço sempre para a mediadora oferecer o banheiro, levar, né? E no banheiro de criança pequena, né? Porque na turma dela já é banheiro de criança maior, né? Que ela é miúda. E nesse meio tempo que eu retornei o desfraude, eu tive que me mudar de apartamento em fevereiro. E daí ela não estava querendo fazer nem no vaso e nem na fralda. Aí eu cheguei até a levar na ginecologista com medo que tivesse algum problema, ela pediu ultra, tudo, mas não tem nenhum problema aparente, sabe? Eu acho que eu não sei se ela tem algum medo ali de largar o xixi no vaso, porque a gente senta na frente dela, né? Fala até para o pai fazer sentado no vaso, né? Para não confundir a cabeça. Aí e tem esse atraso normal porque ela teve essa dificuldade para ouvir, né? Mas eu estou achando que eu vou ter que ir num psicólogo, porque eu não consigo ver qual é o problema, porque ela também não sinaliza. Eu já ensinei ela, fala quando você quiser fazer xixi, chama a professora, fala com a tia Rita, né? Mostra a pepeca, né? Porque o cocô eu sei que ela nem vai fazer mesmo. E teve uma vez que ela segurou até 2 horas da tarde. Gente, eu tive que botar fralda, senão ela não ia fazer. Desde de manhã. Ela tem um controle do esfíncter, mas não solta. Ela fica de calcinha o tempo todo? Se eu deixar, fica. Mas quando eu vejo que está passando muito do tempo e ela não faz, por exemplo, se eu estiver na rua, eu levo no banheiro, né, do local. Ela não quer sentar de jeito nenhum no vaso da rua, né? Não senta de jeito nenhum. Aí eu acabo tendo que botar a fralda. Aí é ruim, isso eu sei que é ruim, né? Você hora deixar com calcinha, hora deixar com fralda, né? Mas eu fico com medo da bexiga inchar demais, ficar dura, né? Você podia experimentar essas calcinhas de desfraude, porque boa ideia. Ela fica super incomodada e não vai escorrer, né? Porque às vezes você está na rua e tal. Mas eu acho que é importante dar um jeito de tirar essa fralda, de não colocar completamente, tirar, né? Completamente. É isso que eu quero. Fica confuso. E ela sabe que eu uso até a fralda de vestir. E deixa eu te falar uma coisa. É fralda, né? Ela é tão esperta que ela sabe do seu medo. Então ela sabe que se ela segurar o xixi, você vai pôr a fralda. Ai, pior que deve ser isso mesmo. E por algum motivo ela não quer. Então, assim, acho que aqueles pinitos que parece vaso, porque de repente se a criança tem um medo do vaso. Eu comecei com esse. Isso, mas aí deixa mais acessível para ela. Já que o medo do vaso aí é tão grande. Mas eu acho que essa questão de você, para sua segurança, né?
você calcinha, trocar por né? essas calcinhas de desfraude, porque não é muita coisa também, não. De repente, você comprar uma fraldinha aí de uma qualidade menor, eu prefiro a calcinha porque é de tecido, né? Para não assar também. E ela não vai achar que é fralda, né? Você Exatamente. É compra calcinha, calcinha. tecido, né? E aí, tipo, o que ela faz, ela segura um xixi. Você vai ter que trocar. Só que ela vai ficar molhada, ela vai ficar incomodada. E vai Aí mostrar. tem o cheiro do xixi, algum sinal de incômodo. Pode ser que da primeira vez ela ache bacana, ela ache. O que é isso que está acontecendo? Mas vai chegar em algum momento, por exemplo, se ela estiver numa brincadeira muito legal e ela fizer xixi e ficar incomodada com aquilo, alguma reação ela vai ter. Agora, eu acho que ela é extremamente esperta, porque ela quer a fralda. E aí ela sabe. Manipula, né? Uai, eu quero pôr a fralda, então eu vou segurar, porque a mamãe vai botar em mim daqui a pouco. Uma hora eles não vão aguentar mais. Uma hora a mamãe vai vir vai colocar a fralda. É igual a Cris falou, a Cristiane, que é bom você deixar um pouquinho a mais ela de cocô, de xixi, para ela se incomodar. Né? Eu não cheguei a fazer isso, porque eu vi que tinha feito, eu corria, já lavava, já limpava. E ela disse que acaba que isso prolonga um pouquinho mais também, né? Aí depois que ela me falou, eu concordei com ela. A gente percebe todos os processos da dificuldade, né? Justamente essa questão da audição. Mas se você já percebeu que ela já compreende, eu acho que você falando, a minha percepção é essa, de muita certeza. E ela entende tudo. Ela entende tudo. Tanto que se você for conversar, sabe aquele exame Bera? Eu fiz com ela acordada, eu achei que não ia dar, mas eu conversei com ela, aí ela ficou paradinha. E deu, e foi tudo bem, graças a Deus, aí deu o que ela estava ouvindo, né, em fevereiro. Quer dizer, ela compreende. E falei outra coisa assim, se você se comportar no dentista, você vai ganhar um prêmio. Ficou quietinha. Quem sabe, se você fizer xixi no vaso, você vai ganhar um prêmio. Eu vou tentar essa. Sabe? Obrigada. Eu costumo falar que tem audição seletiva, né? Exato. Na Lara, vem escovar o dente, nem mexe. Na Lara, vem escovar o dente, nem mexe. Na Lara, quer um chocolate? Quero. Deixa eu só dar uma dica, assim, só rapidinho para a Ana, vai ser rápido, prometo. Ana, já você falou que ela senta no vaso e faz cara, né? Faz cara de pau. Isso assim, eu penso realmente em compreensão, que ela está entendendo o que ela tem que fazer. Então, minha sugestão, não sei se vai dar certo, mas assim, de você, primeiro, eu não sei se é o vaso, é piniquim, realmente pezinho apoiado em alguma coisa. Agora eu troquei, botei aquela escadinha, sabe, que tem o degrau. Às vezes, essa escadinha, ela é muito próxima do vaso, não sei se é a sua, a criança vai com o pé para frente. Então, às vezes, eu prefiro até um banquinho mesmo. Na clínica, a gente fez um de madeira, que é grande, eu sento nele. Eu sento e a criança no pezinho. Eu faço assim. Tem que ver só se a altura tá boa, né? Eu tenho banquinho e tenho... ficar um pouco mais alto, ela ficar com o joelho um pouco mais alto. Às vezes até é bom, vai ajudar um pouco, pode ser. Mas o que eu sugiro? Você levar alguma coisa que ela goste nesse momento e não fala, faz xixi, porque ela vai distrair e se ela tiver com vontade, esse xixi vai sair naturalmente. Ela vai se distrair. Leve alguma coisa que distraia ela, ou é um livro, ou é alguma coisa que ela, sei lá, que ela gosta de pintar, ou eu não recomendo nunca, mas até o celular nesse momento, talvez, né? Para ela, alguma coisa que distraia, que ela tire a atenção do xixi. É só isso. Tá, obrigada.
Eu ia falar mais uma coisa, que isso foi meio na intuição que a gente fazia, é a questão da higiene. Independente de onde ela fizesse, se era na sala, na cozinha, no quintal, a higiene eu sempre levava pro banheiro para fazer, entendeu? Para ela ter essa questão assim, de que o xixi era lá, o cocô era lá. Então, nem sei se os profissionais orientam muito assim, viu, Luciana? Fala aí. Mas, assim, eu sempre levava para o banheiro para fazer higiene lá dela, se precisasse tomar banho e tudo. Mas não trocava ali na sala, nem na cozinha, nem onde a gente estivesse, não. Gente, acho que foi ótimo o bate-papo, já tem 1 hora. Acho que teve dicas boas aí, né? Foi ótimo, Nossa, eu achei que foi aqui, valioso. Eu lembrei aqui, ó, esse negócio da higiene. Teve um período que ela começou a achar engraçado fazer cocô na calcinha. Aí eu tirava o cocô da calcinha, mas eu colocava ela para lavar. Não, mãe, filha, o lugar não é aí. Se você fizer na calcinha, vai ter que lavar. Foram 3 vezes, e daí não aconteceu mais. Tiara, o meu marido, assim, as poucas vezes que ele me ajudou com o Marcos Paulo, foi quando eu tinha que sair, ele ficava com o Marcos Paulo. Lucrécia? As poucas vezes que ele fez a parte dele, né, Lucrécia? Isso! Até hoje, Luciano, ele é assim. Ele nunca quis banhar o Marcos Paulo por causa do cocô, né? Que ele disse que tinha nojo. E aí, as poucas vezes que eu saía e o Marcos Paulo ficava com ele, que chegava a fazer cocô, ele fazia o Marcos Paulo pegar e falava assim, vai tomar banho, Marcos Paulo. E o Marcos Paulo ficava lá esperando o pai dele e lavar a bunda dele, igual a mãe faz, né? E ele falava assim, você. Ele fala assim, você, até hoje, você. Aí o meu marido falava assim, não, senhor, eu não vou lavar sua bunda fedida, não. É você que vai, bora pro banheiro. Aí pegava o chinelo, né? Ficava ameaçando ele. Bora, tira a cueca. Aí ele, aí fazia igual a Ana Clara. Eca. E Michel falava, eu chegava e via aquilo. Aí eu queria lavar. E ele falava assim, porque a dor de mãe é mais alta, né? Aí ele falava assim, não, é ele que vai lavar a bunda dele e a cueca dele de cocô lá no banheiro. É ele que vai lavar. E ele lavava, esfregava, ia cocô pelas paredes, tudo. Menina, era aquele auê. Aí, quando eu vi isso, eu achei um absurdo. Mas depois, eu falei assim, sabe que eu vou continuar fazendo isso? Porque para o Marcos Paulo aprender e sentar no vaso, porque muitas das vezes, assim, quando eu descobri as alergias dele, eu já vi que era mais por lerdeza mesmo, por preguiça de ir no banheiro. Porque quando eu percebia os sinais, eu corria, eu sentava ele fazia, eu limpava. E até hoje, assim, às vezes, quando ele tá brincando, ele fala assim, pode fazer cocô, eu já ensinei ele, né? Eu falo assim, olha, você faz cocô, você toma banho, porque você não vai limpar sua bundinha direito. Aí ele toma banho, graças a Deus, tem que até que trancar o chuveiro, porque ele toma banho toda hora. E aí ele começou a ter raiva de lavar a cueca e lavar a bunda. Aí ajudou bastante nesse processo também. Agora que falou, eu lembrei que eu fiz muito isso também com meu marido. O pai dele nunca lavou. Quando as poucas vezes que aconteceu, eu fazia ele fazer isso. E ele foi tendo nojo e não faz mais. Não faz. É boa essa ideia. Só para finalizar aí, que senão a Mayara vai brigar com a gente, o lenço umedecido também ajuda a criança quando ela mesma está ali, está aprendendo a se limpar. Mais para frente, né? Quando você já desfraldou, Menina, ela já vai no banheiro. Então, assim, porque com papel higiênico é mais difícil. Então, assim, a Giovana viciou tanto que até hoje, até eu uso. Então, ela usa, né? Então, assim, também ajuda. No nosso caso, ajudou. Adorei, gente, foi ótimo. Eu acho que se eu ainda não tivesse desfraudado o Marcos Paulo, mas a Leilian, ela já desfraudou, assim, a noturna que ela tá deixando escapulir, já vou usar muita ideia com ela ainda. Experiências ótimas. Agradecer a Luciana aí também por ter entrado, né, Lu? Valeu, viu? Obrigada. Por mais profissionais igual Obrigada, viu? Obrigada. Bom te ver, Lu. Eu aprendo muito com você, viu? Como eu aprendo.
Então, pronto, né, gente? Assim, a Maiara faz os agradecimentos aí da noite. Gente, obrigada. Vocês foram muito valiosas para mim, vão influenciar diretamente na minha decisão no momento de começar, né? Eu acredito que vai poder ajudar muitas outras mães também, que às vezes não puderam estar aqui agora, mas vão poder assistir depois, né? Eu aprendo muito com outras mães. Às vezes eu aprendo mais com outras mães do que com os profissionais, porque as mães elas vivem a prática, né? Os desafios na prática. Então, assim, cada um, de certa forma, foi dando uma dica. Eu estou anotando aqui mentalmente e vou começar a fazer amanhã já as brincadeiras no banheiro, o livro, as letras, tinta guache. E essa conversa vai mudar muito. Amanhã já vou começar a colocar em prática, vou deixar para me mapear quanto tempo, né, entre um xixi e outro. Então, para mim, foi muito valiosa essa conversa, né? Então, a gente pode combinar que na próxima terça, última terça do mês, aí a gente faz outro bate-papo da saúde mental das mães, que cada uma está fazendo para manter a saúde. Uma vai aprender com a outra. Então, foi maravilhoso. Obrigada aí pelo tempo que cada um disponibilizou de estar aqui. Então, Tchau, gente. Tchau, tchau, então. Valeu, Tá, viu? gente. Obrigada. Tchau, muito Tchau. obrigada. Diana, se eu te mandar o vídeo, tu coloca no YouTube? Eu acho que eu te mando o usuário e a senha, porque você não vai conseguir me mandar o vídeo, você já sobe ele. É porque fica no Google Drive. Vou tentar te mandar. Que aí geralmente, o que eu faço nas minhas aulas? Porque eu dou aula de horas e horas. Aí eu pego o link, aí eu faço download para o meu computador e eu faço o upload no YouTube. Mas se tu quiser usar a senha também, eu coloco lá. Você corta esse final aí. E sabe o que eu acho que era interessante? A gente colocar os links lá na descrição para essa calcinha que você falou e para esse short. Né? Porque quando falo, tem um monte de calcinha. Quando você fala calcinha de desfraude, tem um monte. Por exemplo, já comprei uns panitas que o fundo dela é uma toalha fininha, velho. Não é por essa calcinha, não. Então, tem várias calcinhas. Então, assim, tu já sabe qual que é a mais grossinha, né? E a gente coloca na descrição do vídeo. Tá bom. Então tá, foi muito bom. Muito obrigada. Boa noite. Então, tá bom. Beijo. Beijo.